Então, continuando aqui a parte que a gente falou de desequilíbrios ambientais e a gente também vai falar sobre algumas soluções ambientais. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou falar de novo de chuva ácida, porque caso eu não tenha falado, mas enfim, eu vou falar porque aí tira a dúvida logo de uma vez. Professora, Oi, você já falou de chuva ácida, sim. você Tá tem aqui no meu aí? caderno. Tá no Ah, meu tá. caderno. Foi a primeira coisa. Então vou falar dessa parte aqui que a gente tinha comentado em ciclos biogeoquímicos, mas só para lembrar. No ciclo do oxigênio, a gente chegou a falar de um dos problemas que tem, que é o buraco na camada de ozônio. E a camada de ozônio, o ozônio, a representação dele é O3. O ozônio, ele faz parte lá da nossa atmosfera e ele ajuda a reter, né, filtrar os raios ultravioletas que entram. Entra os raios UVA, UVB e o UVC não entra. Então, ele ajuda a filtrar aquilo para que não venha uma radiação muito forte para o nosso planeta, e isso é muito bom para a vida. Só que alguns produtos, como por exemplo CFCs, que é o clorofluorcarbonetos, eles, quando eram liberados, né, por tipo aerossóis, indústrias, ou então tinha gás de geladeira, hoje em dia já não tem mais, assim, tinha muita liberação disso, e olha o problema que acontece. Um cloro que participa do CFCs, ele fica livre, ele acaba se soltando, e ele vai se juntar lá na nossa atmosfera com o ozônio, mas arrancando um oxigênio desse ozônio. E aí esse ozônio que era O3, agora fica uma molécula de oxigênio O2, e aquele outro oxigênio vai juntar e formar um monóxido de cloro. Então, toda vez que esse cloro arranca um oxigênio do ozônio, vai ficando cada vez mais fina a camada de ozônio. E aí, porque você, né, ao invés de ter o ozônio, agora você vai ter o oxigênio ali naquele local. Então, isso daí estava afinando a camada, esse buraco na camada de ozônio, tipo, tá deixando ela mais fina. E eles notaram que ela estava ficando mais fina, principalmente nos polos, porque acabava que os CFCs eles eram levados lá para os polos. Só que aí, desde o Tratado de Quioto, né, e alguns outros tratados mundiais, assim, a galera tinha a meta de reduzir e até parar de usar esses CFCs para não, né, não prejudicar mais ainda a camada de ozônio. Já foi notado que ela já está voltando a engrossar um pouquinho mais. Então, tem alguns países que é proibido, outros países tiveram que reduzir a sua utilização, né, do CFCs. E um dos problemas desses buracos, né, na camada de ozônio é justamente não filtrar tanto assim os raios ultravioletas, e aí isso pode prejudicar tanto a nós quanto, por exemplo, flora. Tipo, plantas em contato com radiação muito forte pode atrapalhar o processo da fotossíntese, pode queimar a planta, pode dar doença. E em nós, o contato direto com esses raios super fortes pode causar câncer de pele. Então, foi um tratado importante, né? Uma das resoluções do tratado, justamente falar sobre isso, a diminuição do uso de CFCs. E Professora, aí, você pode só tirar uma dúvida? O que que seria esse CFCs? então, são produtos químicos que são liberados através da combustão ou de a utilização em indústrias e é tipo um gás que tinha em aerossóis. Clorofluorcarbonetos. Deixa eu mostrar a composição química dele aqui, ó. Clorofluorcarbonetos. E ele era utilizado em gases, tipo em geladeira também, ajudava a gelar mais. Então, é um composto que a galera utilizava bastante aqui. Deixa eu ver se eu acho. Queria ver se eu achava a composição química. Ele tem um Cl, então. Não, tem. Clorofluorcarbonetos.
Vou ver se esse aqui É aparece. porque vendo CFC só parece que é um carbono, são dois carbonos. Não, não, não. É porque era clorofluorcarbonetos. Esse C, o primeiro C seria de cloro. Que não está mostrando aqui, mas aqui nessa, não achei a coisa, mas aqui nessa imagem, ó, flúor, carbono, cloro. Olha o cloro aqui. Então, CFCl3, tá vendo? É clorofluorcarbonetos, 3 átomos de cloro. E aí isso dava um problema que hoje em dia, assim, está reduzindo. A galera já viu que está voltando um pouco ao normal, mas tem que ter fiscalização, senão a galera continua utilizando os CFCs aos montes aí, pode dar problema. Tem um outro produto que também afeta a camada de ozônio, que é brometo de metila, que também é um composto químico usado bastante em indústria, que também faria tipo a mesma coisa, sabe? Mas a galera lembra mais dos CFCs. Nunca vi em prova falando do brometo de metila, não. E aí, versão térmica falamos. Então, eu já sei que a gente foi até aqui, ó. Branqueamento de corais falamos, né? Falamos. Ah. Então, eutrofização. Nossa, esse negócio na minha garganta, caraca, tá me dando agonia. Então, olha só. Lembrando que a gente parou falando de eutrofização, que eutrofização, né, quando você tem um despejo de nutrientes na água e você tem uma proliferação de algas. E essas algas, elas vão tampar, né, formar um tapete verde, que a gente fala na superfície da água. Elas consomem o oxigênio da água, né, disponível, além de impedir, por formar esse tapete verde, impede a entrada de água, de luz. Então, todos os outros seres fotossintetizantes que vivem debaixo d'água não vai ter luz para chegar ali. Consequentemente, eles não vão conseguir fazer fotossíntese, vai diminuir a concentração de oxigênio naquela água. Seres vivos que precisam de água vão morrer porque a concentração vai diminuir. E aí depois bactérias anaeróbicas surgem para decompor aquilo. É diferente daquela outra poluição normal, que a gente falou que não tem alga envolvendo. Então, se tem alga, proliferação de alga, porque liberou muitos nutrientes, tipo nitrogênio e fósforo, aí é eutrofização. Agora, quando a gente falava de despejo de esgoto, matéria orgânica, não tem a proliferação de algas aqui, tá? E aí, continuando falando sobre um tipo de poluição na água, a galera descobriu, não lembro em que ano, mas descobriram uma grande ilha de lixo do Oceano Pacífico. Na verdade, existem várias ilhas de plástico ao longo dos nossos oceanos, mas a pessoa que descobriu, navegou por uns 3 dias e por onde ela olhava tinha plástico. E aí, aqui nessa imagem, está falando algumas características, né, de onde que vem, mas o plástico vem de vários lugares do mundo, como América do Norte, Ásia, tipo, até mesmo Brasil, enfim, qualquer lugar que jogue lixo. O problema é que as correntes do Oceano Pacífico, elas acabam formando meio que um círculo aqui, e aí esse plástico vai se acumulando. Só que às vezes outras correntes podem bater aqui e levar esse plástico para outro lugar. Então tem uma praia no Havaí que ela é lotada de plástico, é conhecida como a praia de plástico mesmo de lá, sujaça, porque veio justamente da ilha de plástico do Oceano Pacífico. E olha que doido, né? Quando descobriram, né, tipo, uma sopa de plástico tem 10 metros de profundidade e nem todo plástico flutua, alguns vão afundar. Então imagina a quantidade de coisa que não tem ali debaixo. E o problema disso é porque animais, né, vão morrendo, podem ficar presos em alguns plásticos ali. Tipo, às vezes, rede de pesca, tem muita rede de pesca. E aí você pode encontrar animais mortos. O plástico demora muitos anos para se decompor, se bobear, dependendo de qual é o plástico, mais de 500 anos para se decompor. E ele vai se fragmentando, formando mini esferas, o chamado microplástico. E esse microplástico, animais podem se alimentar dele
E isso se acumula na cadeia alimentar, eu vou mostrar isso no próximo slide para vocês. E a gente, ao se alimentar desses peixes, desses animais assim, a gente pode acabar ingerindo esse plástico também. Então, isso vai dar um problema bem bizarro daqui a pouco tempo. Já está rolando, né? Já tem bastante, mas agora parece que vai ser pior. Porque isso está aumentando muito e o lixo está indo para o oceano. E aí tinha até... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Peraí. Tinha um documentário na Netflix, chama A Plastic Ocean, né? O Oceano de Plástico. Vale muito a pena assistir, tá? Tipo, muito a pena assistir, que fala sobre isso também. Aqui. Isso aqui. É uma reportagem que teve no Fantástico há alguns anos. Vou compartilhar aqui com vocês. Peraí. A qualidade que não está das melhores, mas eu acho que dá para mostrar aqui, ó. Ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar, que já foi um paraíso. O oceano de plástico... Deixa eu só ver se o meu volume tá no máximo. Tá baixinho aqui mesmo. Uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativa, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado, poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, tão distante do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida. Então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com o peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Uma análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Com um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes era devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis. Mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano.
No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam às margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um garimpo, e o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Tim e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Tim vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados e abriga indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na praia só pescando. Por isso, os trabalhadores aqui do lixão são 150 imigrantes de Bangladesh que aceitam trabalhar ganhando equivalente a 60 a 100 dólares por mês. A maior parte do lixo vem da capital, Malé, que concentra 100 mil habitantes, 1/3 da população do país. Mas os 10 mil turistas que visitam as ilhas por dia provocaram uma explosão na produção de lixo e a criação de Tilafushi, a ilha das Maldivas, que ninguém quer visitar. Então, gente, voltando aqui, olha o problema que é essa ilha de oceano, essa ilha de plástico, né? Então, isso é uma das, existem, né, como eu disse ali no vídeo, pelo menos umas 5. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Não. Não? Então, vale a pena procurar esse documentário, tá? Que eu falei, ó. Vou botar aqui no... Cadê? Do chat aqui. Chama Oceano de Plástico. Eu assisti na Netflix. Eu acho que ainda tem. Mas... Cara, e o filme do Leonardo DiCaprio que saiu? O documentário do Leonardo DiCaprio saiu da Netflix, fiquei triste. Mas acho que esse Oceano de Plástico ainda tem, então vale a pena vocês assistirem, tá? Então,
uma das coisas associadas aqui com plástico é em relação ao lixo, né? Mas a gente vai falar sobre lixo daqui a pouco, mas o plástico é um dos piores lixos, né? Então, tem que, tipo, como é que a gente pode ajudar, né? Nós, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, tentar reduzir isso daí? Alguém tem alguma sugestão? Evitar o consumo de plástico? Ah, mas evitar o consumo, mas tem coisa que, cara, a maioria das empresas ou de produtos vai ser o negócio feito de plástico. Claro que você pode priorizar comprar de locais que não usem, né? Que sejam, sei lá, ou até um plástico biodegradável, uma coisa assim. Só que, Tipo assim, o mercado agora já não tá mais dando sacola de plástico. isso daí foi uma coisa para reduzir. A galera falava assim, ah, não pode usar canudo de plástico, tem que ser de papel, né, e tal. O canudo é a ponta do iceberg só. Então, a gente tem que mudar os nossos padrões de vida, né, usar outras coisas, substituindo o plástico e fazer uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são daqueles 3 R's, que podem ser 3 R's, 5 R's, milhões de R's, que é você, por exemplo, reduzir o consumo, reciclar e reutilizar. Então, aqui em casa, tudo que vem de plástico, assim, tipo, que vem em potezinho de plástico, eu utilizo para fazer vasinho de planta. Então, aqui em casa eu tenho vários guardados para eu montar novos vasinhos de suculentas. Então, pelo menos é o menos um na natureza, né? Ui. E aí, olha só, aqui fala de um problema que a moça lá chegou a comentar na reportagem, que é a bioacumulação e a biomagnificação, ou também chamada magnificação trófica. Olha só, aqui eu estou dando um exemplo de uma lagoa e vamos supor que metais pesados ou um inseticida chamado DDT foi parar nessas águas aí. Então, eu vou falar do mercúrio, tá? Aumentou muito a concentração de mercúrio porque teve despejo ou por conta de mineração, o mercúrio acabou caindo ali nessa lagoa. A bioacumulação explica como, ao longo da vida de um ser vivo, ele vai acumulando esse metal pesado no corpo. Então, esse peixinho aí está mostrando ele com 1 ano, ele tem uma certa quantidade de mercúrio. Com 2 anos, ele vai ter uma quantidade um pouco maior. Com 3 anos, mais ainda. Então, isso chama bioacumulação. Os seres vivos vão acumulando aquele material nos próprios tecidos, não utiliza isso para nada, acumula no próprio tecido, isso é chamada bioacumulação. E isso pode dar problema, né? Porque esses materiais são tóxicos, né? E tal. Agora, a biomagnificação ou magnificação trófica, de certa forma, também está envolvida com a bioacumulação. Olha só, aqui você está colocando esses seres vivos numa cadeia alimentar. Então, tem o primeiro nível trófico, o segundo, o terceiro e o quarto. As algas também estarão afetadas com esses metais pesados, tipo mercúrio. Quando o peixe do segundo nível trófico se alimenta da alga, ele, além de já ter o mercúrio no corpo dele, né, que ele vive num local com mercúrio, ele ainda está ingerindo aquele mercúrio que estava presente na alga. Então, aumenta um pouco a concentração ali nele. Quando o peixe do terceiro nível trófico ingere o do segundo, além de já ter mercúrio no corpo dele por conta do tempo que ele vive naquela lagoa, ele ainda ingere o mercúrio presente no segundo nível trófico. E o mesmo acontece com o quarto nível trófico e assim sucessivamente. Então, no caso de uma biomagnificação, quem é o mais prejudicado nessa cadeia alimentar aí? Qual nível trófico? O quarto. O quarto, o último. Por isso que na reportagem falou que a mulher lá está trocando a sua alimentação porque os animais estão comendo esse plástico e está chegando até nós. E nós seremos os mais afetados. O topo da cadeia alimentar sempre é o maior afetado por conta disso. Então, isso daí é seríssimo, né? Biomagnificação não deixa de estar associada com bioacumulação. Fala. O ruim é porque, tipo, ele já tinha consumido mercúrio antes mesmo de comer o outro peixe.
Não é não só consumido, esse mercúrio está na água. Às vezes, igual peixes que fazem respiração branquial, esse mercúrio pode acabar já entrando no corpo deles sem ser pela alimentação. E aí ele beleza. já tem aquele um pouquinho no corpo. Ao se alimentar, ele está ingerindo ainda um extra, né? Um a mais. E isso vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, nesse exemplo aqui, colocando a pessoa pescando, a pessoa vai ser mais afetada. Todo mundo aqui acumulou ao longo da vida e todo mundo, um quando se alimenta do outro, passa esses metais pesados ou passa, né, um inseticida, aquele poluente em si adiante. No caso lá que falou da reportagem, é o próprio plástico. Então, o peixe vai se alimentar daquele plástico e isso, quando um outro peixe come ele, está ingerindo aquele microplástico também. Isso vai se acumulando e aumentando ao longo das cadeias. Alguma dúvida aqui? Não? Ai, nossa, esse negócio na minha garganta tá horrível. Ai. Aí, olha, um outro problema associado com lixo, né? Lixo no geral, são os lixões. Os lixões, o problema é que o lixão é tipo um depósito a céu aberto que não tem cuidado nenhum. Pegou o lixo e jogou lá. E aí, olha quais são os problemas que estão vinculados com esse lixão, né? Para começar, que libera um odor muito forte. As bactérias que vão decompondo ali podem liberar gás metano, que é um dos gases do efeito estufa. Quando pega fogo, pode ter fumaça com gases tóxicos sendo liberado. Animais que podem ser vetores de doenças podem chegar a serem atraídos por conta do lixão, tipo ratos, né, baratas e tal. A decomposição desse lixo pode formar aquele líquido chamado chorume, que é um líquido que fede pra caramba, que aí ele pode infiltrar no solo, cair lá em cursos d'água, tipo um rio, ou então atingir lençóis freáticos, que são aquela quantidade de água que fica debaixo da terra. Aí, além disso, o lixão tem um problema social também, né? Porque catadores vivem ali e podem se machucar, né? Tem toda uma questão social, política e social envolvida com lixões também. E aí, deixa eu até ver, tá. Qual que vocês acham que é o ideal? Então, o que é para fazer com esse lixo? Reciclar? Tá, mas não é todo lixo que é reciclado. Que pode ser reciclado, né? Pra tentar destruir, eu não sei se dá pra destruir. Como? Não sei se dá pra tentar destruir o lixo. Então, destruir, assim, não. Você bota fogo, você está liberando os gases, né? Não, só se for lixo hospitalar. Lixo hospitalar tem que incinerar mesmo. Mas tem como você armazenar de uma forma melhor. Alguém sabe um tipo de armazenamento sem ser lixão? Não tem como fazer energia com... Eu não lembro o nome. Tem. Eu vou falar disso depois com vocês. Se a gente pode utilizar o metano, que é liberado na decomposição aí, para produzir biogás, né? Tem como sim, para produção de energia, mas aqui no caso de lixão, você pode fazer um depósito melhor, né? Mais bem tratado, que são chamados aterros sanitários. Vocês sabem o que é um aterro sanitário? Como que ele é? Você coloca embaixo da terra e tampa? Você coloca, só que não é só colocar, você tem que ter todo um preparo ali do solo. Eu vou mostrar para vocês, mas como falta só pouco tempo aqui, peraí, deixa eu... Professora, só uma dúvida. O chorume tipo a origem da decomposição desse lixo? Isso, quando a gente fala do chorume, eu estou dizendo que é um líquido, que é um líquido poluente, aquele líquido mais escuro que fede pra caramba, que é por conta da decomposição de resíduos orgânicos feito por bactérias. Então é um negócio bem fedido, assim.
E aí, deixa eu só achar aqui, mostrar para vocês um aterro sanitário, que é o aterro controlado, que a gente chama, né? Eu vou mostrar para vocês, mas como falta pouco tempo aqui, então vocês voltem no mesmo link, porque falta só 2 minutinhos, e aí a gente continua, então.